Que a paz do Senhor venha preencher o seu coração agora. Eu sou o Thiago Rodrigues e você está no canal Paz e Refúgio. Uma das histórias mais conhecidas é de Moisés. Sabemos que foi através dele que Deus guiou o povo de Israel no deserto e principalmente fez com que atravessasse o Mar Vermelho. Mas provavelmente você não sabia que Moisés cometeu alguns erros e vou contar 3 deles agora. E no último você vai descobrir um erro fatal que ele cometeu, mas na prática você sabe quem foi Moisés? Moisés, filho de Joquebede, e Arão, da tribo de Levi, pela ordem de Faraó, quando Moisés era recém-nascido, era para ele ter morrido, mas sua mãe teve estratégia para proteger a sua vida colocando no rio. Foi neste momento que a filha de Faraó o encontrou e cuidou dele. Mas veja só, quem tem chamado de Deus não adianta fugir, não importa se está no Egito ou qualquer lugar na terra. Primeiro, matou um homem. Deus já estava trabalhando na vida dele, antes mesmo de nascer. E quando ficou maior, presenciou uma cena em que um egípcio feria um hebreu. E foi neste momento que ele cometeu um erro. Moisés matou o egípcio, mas depois temeu que viesse outros a feri-lo e atacá-lo e fugiu para a terra de Midian. E lá começou a cuidar do rebanho e casou-se com Zípora. Mas só que em um desses momentos, quando cuidava do rebanho de seu sogro, apareceu-lhe o Senhor na sarça. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E da mesma forma que nós temos o costume de nos apresentar e dizer quem somos, o Senhor fez o mesmo com Moisés. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Aquele homem que noutrora teve a coragem de matar um egípcio, agora estava diante de Deus e não conseguia muito menos olhar para ele. Quando estamos diante do Criador dos céus e da terra, dificilmente conseguiríamos nos manter olhando para ele. Às vezes fica até mesmo impossível ficar de pé. Segundo, não queria libertar o povo de Israel. E quando o Senhor fala para Moisés que enviaria ele para libertar o povo de Israel, ele questionou. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Depois disso, o Senhor lhe respondeu e deu todas as instruções para ir. Mesmo assim, ele era um pouco teimoso e disse. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou o homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Foi por causa desse erro em sua palavra que ele cometia, comparando a personalidade dele com o que Deus tinha mandado fazer. E dava-se a impressão que Moisés não queria fazer o que o Senhor tinha mandado. E para piorar, ele ainda disse: ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. E foi nesse instante que Deus começou a se irar dele. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro e, ao ver você, se alegrará em seu coração. Depois disso, Moisés foi ao Egito e fez o que Deus o tinha ordenado. Pela história bíblica, ele foi considerado um dos maiores líderes do povo de Israel. O Senhor tinha o capacitado e dado estratégias para lidar com o povo. Terceiro, o pior erro que cometeu. Porém, durante a trajetória de Moisés com o povo de Israel no deserto, ele cometeu o pior erro de sua vida. Em um momento, o povo se encontrava com sede e pediu para Moisés que fizesse algo. E o Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão, e diante do povo fale a rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão a água da rocha e darão de beber à congregação e os animais. Veja, o Senhor tinha ordenado que era para falar a rocha, e ele, naquele momento, se encontrava enfurecido contra o povo, porque eram murmuradores. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Isso desencadeou uma desobediência à voz de Deus, por ter ferido aquela rocha. Mas o Senhor não deixou-o impune.
E a sentença de Deus pela sua desobediência foi essa: porque vocês foram infiéis a mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaram no meio dos filhos de Israel. Pois isso você verá a terra à sua frente, mas não entrará nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Por isso que precisamos ficar muito atento para seguir conforme a palavra do Senhor. Muitas pessoas estão servindo a Deus e não se preocupando com os seus mandamentos. Precisamos tomar cuidado, porque conversar com o Senhor e sentir próximo dele não nos tira o direito de reverenciá-lo e obedecê-lo. E eu fico por aqui. Se puder, compartilhe esse vídeo com mais alguém e aproveite, se inscreva no canal e deixe o seu like. Até a próxima!